Shalom, amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, hoje nós vamos entrar no capítulo 20, Parábola dos Operários da Vinha. Eu vou passar para vocês 3 passagens para que vocês façam uma analogia dessas 3 passagens, que vai ser na sequência. Vai ser Mateus 19:30, Mateus 20:16 e Mateus 22:14, que vai ser o evangelho de quinta-feira, embora seja o dia de Nossa Senhora Rainha, mas o evangelho é do dia Mateus 22:14. Então, faça uma analogia. Hoje nós vamos ver Mateus 1:16. A parábola dos operários da vinha é algo espetacular no evangelho de Mateus, que nós estamos na Judéia. Veja que mudou por completo as parábolas. Jesus agora está falando de coisas vindouras. Quem vai entrar no reino, quem não vai, quem vai ficar fora. Jesus, como a gente costuma dizer, está pegando mais pesado, está esclarecendo mais as coisas, porque está se aproximando de Jerusalém. Daqui 8 capítulos, Jesus morre, em Mateus. Presta atenção. Catecismo da Igreja Católica 2459... e 1 Coríntios 13:5. Hoje, 21/8, quarta-feira, dia de São Pio X. Então é sempre bom lembrar o dia que estamos venerando o nosso santo. Amados, o Senhor vai começar com efeito. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, alguns colocam como proprietário, que saiu ao romper da manhã. Ele vai sair em 5 horários diferentes, que eram os horários daquela época. E ele vai fazer algo espetacular, que é o quê? Contratar operários para a sua vinha. Presta atenção. A iniciativa é sempre do patrão, sempre do pai, sempre daquele que é o dono da vinha, Deus. Deus saiu, Deus procura, Deus vai atrás. Foi assim que ele fez com todos os apóstolos. Ninguém é oferecido no reino de Deus. Deus convida. O que vai acontecer com o oferecido vai ser jogado fora, amarrado os pés e lançado fora. Vocês vão ver depois, porque entrou sem ser convidado. O convite é para todos. Qual é o preço para entrar no reino de Deus? Ser convidado por Deus. Ser chamado por Deus. Esse chamado vem através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, através da conversão a Jesus. Este é o convite, a cruz. Então vamos prestar bem atenção para nós entendermos o chamado. Lá logo no versos 1, ele saiu, o proprietário, e saiu convidando pessoas. Ele saiu, o primeiro horário que ele sai, de madrugada. Ele sai de madrugada para contratar trabalhadores. E ele vai fazer isso por mais 4 vezes. Ele vai sair. Então, qual é o contexto principal? É para trabalhar na vinha do proprietário, é para ser trabalhador, e a diária é 1 denário. Combinou um preço justo. Ele vai falar: eu combinei com vocês um preço justo. E ele vai fazer isso de madrugada, ele vai fazer pela manhã, ele vai fazer ao meio-dia, ele vai fazer em plena tarde e vai fazer pelo fim da tarde. Vamos entender o que é o cristianismo. Quem foi chamado de madrugada? Pedro, os apóstolos. Esses foram chamados de madrugada. Trabalharam o período todo, o dia todo, sol quente, pegaram no pesado, na marreta, na picareta, fizeram de tudo. Pela manhã, ele saiu de novo. Quem foram esses que foram chamados? Esses já foram chamados são os diáconos. Estevão, Pártenas, Timão, Atos 6. Presta atenção. Ao meio-dia, quem foi chamado ao meio-dia? Ao chamado ao meio-dia já começaram a ser chamados os papas, lá do ano 100, ano 200. O Santo Agostinho foi chamado no ano 400, ao meio-dia. Começaram a ser chamados. Quem foi chamado em plena tarde?
Em plena tarde já foram os que foram ali pelos primeiros séculos, pelo século XV, e chegou ao fim da tarde, também chamou. Papa João Paulo II foi chamado ao fim da tarde, São Padre Pio, Maria Teresa de Calcutá, santos agora, da nossa época. E também ao anoitecer, ele vai pagar esse pessoal. Só que tem um pessoal que é o da última hora. Quem que é esse pessoal da última hora? É nós, que vai trabalhar só uma hora. O Renato vai trabalhar só uma hora, o irmão Juraci vai trabalhar só uma hora, os papas que estão assumindo vai trabalhar só uma hora, Papa Francisco, o Padre Mendes, o meu padre aqui, Padre Natan, Padre Sandro, pessoas santas, o nosso bispo, o bispo de São José do Rio Preto, um homem santo que eu amo muito, que vocês sabem disso. Então nós vamos trabalhar na última hora. Agora, o que vai pegar aqui, amados? Ao anoitecer, ele vai começar a pagar. O que é o anoitecer? O anoitecer é quando já não há mais tempo para o trabalho. É a hora do descanso, é a hora do recebimento, é a hora de receber o quê? O teu pagamento. Quem trabalhou para Jesus Cristo vai receber um denário. Quem trabalhou para o encardido vai receber o quê? O salário do pecado é a morte. É quem mente, quem trai, quem faz coisa errada, quem vive no pecado, quem não vive a santidade na castidade. Esse pessoal vai receber como salário o quê? O pecado, o salário do pecado é a morte. Agora, ao anoitecer, quem trabalhou para Jesus Cristo vai ser chamado e receber o quê? Um denário. E o que vai acontecer? A ordem é começar pelos últimos, até chegar aos primeiros. Olha que coisa interessante. Aí vai haver um murmúrio por parte dos primeiros. Por quê? Porque nós queremos o quê? Julgar, nós queremos o quê? As comparações, e nós queremos o quê? Os cálculos de ser sempre os primeiros. Você imagina, uma pessoa que começou na igreja hoje, um exemplo. Aí amanhã ele já está ajudando o padre, está pregando, está fazendo de tudo dentro da igreja. Imagina o que vai acontecer com esse irmão. Ele vai ser crucificado. Vai ter gente que vai falar assim, nossa, padre, eu estou aqui faz 20 anos, o senhor nunca me chamou para nada. Agora essa pessoa chegou aí faz 2, 3 dias, o senhor já está fazendo isso? É o murmúrio, amados. É o terço, é o santo terço rezado para Satanás, o murmúrio, não vai dar certo, não vai dar em nada, eu não sirvo para nada, por que eu estou fazendo aqui, minha vida é uma porcaria, ai meu Deus do céu, eu não presto, para minha vida dá tudo errado, é o murmúrio, é o terço de Satanás, vocês estão entendendo, amados? O terço de Satanás, é o murmúrio. Então, o que nós temos que entender? O que é começar pelos últimos? Vamos dar um exemplo, claro? Nós temos alguns, vou dar um exemplo só. Quem foi esse primeiro na cruz que trabalhou 3 horas? São Dimas. Peguem lá, amados, no versículo 16, São Dimas, Lucas 23, 32, 33, 39, 42. Jesus, lá no versículo 13 e 15, ele já não chama mais as pessoas de trabalhadores, ele chama de companheiro, amigo, João 15, 15. Nós nos tornamos amigos de Jesus durante a caminhada, amados. São Dimas trabalhou 3 horas, carregou a cruz durante 3 horas e morreu ao lado de Jesus. O que ele disse para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas antes ele disse para o amigo dele, para nós é justo morrer, nós não prestamos, nós fizemos tudo errado na vida, a gente roubou, matou, saqueou, mas ele é santo, ele não fez nada. Foi aí a conversão dele, amados. O que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele recebeu o denário dele. O que é o denário, amados? É a salvação, é a vida eterna. Não importa, fechando, o tanto que você trabalhou. Pedro trabalhou um monte? Trabalhou. O que ele ganhou? Um denário, a vida eterna, a salvação. O outro trabalhou? Trabalhou, ganhou a mesma coisa. O Renato está trabalhando de maneira muito pobre, muito humilde, de maneira fraca? Sim, mas estou trabalhando. E o que vai ser o meu pagamento? Um denário, ou seja, a salvação,
a vida eterna. Só que sem murmúrio, amados, sem murmúrio. Não é fácil, amados. Veja o salmo de hoje. O Senhor é o meu pastor que me conduz e nada me faltará. E, amados, é duro você cantar esse salmo quando te falta tudo. Eu estou falando por experiência própria. Te falta tudo, mas você tem que arrancar uma força do fundo do teu coração e falar assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará coisa alguma, sem murmúrio. Por quê? O que nós aprendemos com São Bernardo fechando? Amo porque amo, amo para amar. Olha que coisa linda. Amo porque amo, amo por amar. E, encerrando, a medida do amor é não ter medida. A medida do amor é não ter medida. É só olhar para a cruz e ver o pagamento de São Dimas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.